E começou mais um episódio, Educação 5.0. Estou aqui com o Edson, queridíssimo, batendo um papo aqui. Já esquentamos, né? Já rolou um esquenta entre a gente. Bom, só para contextualizar um pouquinho, a gente está trabalhando numa série que se chama Super Profs, que basicamente nossa intenção aqui é contar histórias de educadores, sendo elas as mais diversas, mas que de alguma forma simbolize, né, o que levou esse educador, essa educadora a trabalhar com educação, quais são as principais crenças envolvidas, os aprendizados do processo. E, pessoal, assim, eu pessoalmente gosto bastante de escutar histórias, né? Eu acho que é um prazer ali conhecer um pouquinho mais as pessoas. Tem pessoas que às vezes a gente conhece, convive e muitas vezes nunca ouviu a pessoa contar a própria história dela. Claro. E isso tem um significado muito grande. Então esse é um momento assim bem especial para mim e acredito que para quem está ouvindo também, né? Essa é a nossa intenção. E eu costumo começar perguntando um pouquinho do Edson, um aluno ali, criança, como que eram as impressões que ele tinha sobre a escola, sobre esse universo educacional, e se foi um aluno rebelde, se foi um aluno comportado, enfim. Tá. Eu estudei em 2 escolas religiosas, uma de padre e uma de freira. Hoje eu não recomendo, mas eu acho que eu não buscaria uma escola com esse viés religioso, né? Como aluno, se eu fui rebelde, na primeira escola, que foi até os 12 anos, eu fui bem tranquilo. E depois, acho que não foi uma rebeldia, eu acho que eu encontrei a vida, assim. A primeira escola era uma escola muito elitista, Tá. então os valores eram muito deturpados, e isso foi um dos motivos pelo qual eu, com os 12 anos, eu pedi para sair da primeira escola, e aí eu fui para uma escola mais tranquila, eu acho que onde eu me encontrei no sentido socioeconômico, cultural do, Legal. do, do, do contexto, porque você vive uma realidade que não é sua, então isso te deixa um pouco à margem, te deixa um pouco triste, né? A criança não tem como lidar ainda com esses sentimentos. E aí, quando eu fui para essa escola, estourou minha vida, foi tudo demais, assim, de amizades e de vida mesmo. Mas como aluno, Deixa eu fazer um pois parênteses. não. É engraçado, né? Porque a gente, hoje, né, o Edson adulto, olha para trás e fala assim: poxa, eu estava numa escola elitista que tinha valores que não compactuavam com os meus. Mas para criança, para adolescente que está ali, ele não tem essa visão, né, assim, clara. E eu gostaria de entender, assim, até para quem estiver ouvindo, às vezes sente que o filho tem alguma coisa ali que não tá bacana, ou se coloca em xeque ali, será que eu devo mudar de escola ou não? Como você se sentia? Você consegue se lembrar? Sim, sim, eu me sentia mal porque eu vou te dar um exemplo do que acontecia. Show. Hoje eu falo como era bobo, mas foi daí. Aí tinha uma coisa dentro disso. Eu me sentia mal porque nas férias de julho eu sou de Fortaleza, Uhum. do Ceará. A família da minha mãe inteira é de lá. E a gente sempre teve base lá, apartamento lá. Então eu passava minhas férias tanto de janeiro quanto de julho, Lá. férias escolares lá com as minhas tias. E hoje eu falo, nossa, isso é demais. Olha que Uhum. bacana, pô, proporcionar para meu filho as férias em Fortaleza, ótimo. Mas como é que eu sentia? Eu chegava contando as minhas férias de Fortaleza e eles tinham ido para Paris, para Miami, para Dubai, sei lá, para destinos internacionais. Então, isso me deixava um pouco chateado, porque eu não tinha essa chance de. Eu não tinha. No momento, a gente não tinha condições de ir, não era a E minha se sentia que sua realidade. experiência era subvalorizada, assim. Totalmente subvalorizada. Eu estava totalmente fora do grupo, porque assim, o que você vai falar de Fortaleza se a gente está falando de Disney aqui? Acho que esse que é o pior, né? Não é nem você não ter um destino talvez tão caro quanto dos seus colegas, né? Os seus colegas não valorizarem as suas férias que, da sua perspectiva, foram super legais e que Exato. pouco importa. E é isso que eu falo do elitismo e dos valores, dos princípios. Porque, assim, ali a gente não eram crianças conversando sobre olha que bacana como foram minhas férias. Era, olha só o que eu trouxe da Disney, meu Reebok Pump. Nossa, já, né? E Já era assim. aí, e aí era uma tristeza sem fim para mim. Porque eu falava, eu quero isso, mãe. E isso eu não posso te dar. Então vamos sair dessa realidade. Uhum. Essa realidade não é a nossa, vamos buscar uma realidade nossa. Tá machucando, né? Não tá fazendo Sim, bem. sim.
E quando você encontra essa realidade que é a tua realidade, você fala, nossa, existe vida, Tô né? em casa. Foi libertador, exatamente. E aí, e foi nessa transição aí da sua adolescência. Então, Sim, 12, 13 anos, saiu de uma escola que te fazia sentir menor, pior, de alguma forma, enfim. E você passou a frequentar um ambiente que favorecia ali os. Enfim, me conta um pouquinho como é que foi. era uma escola de freiras, e foi concomitante com algumas coisas. Nessa escola de padres, a gente morava muito distante, a gente morava no Morumbi, a escola é na Avenida Paulista, e então era muito sofrida essa ida e vinda, e concomitante a essa troca de escola, a gente mudou para muito perto da escola, então eu podia ir a pé para a escola. Isso também me Uhum, deu um vício assim de autonomia. claro. Então eu podia ir para a Tô escola, crescendo, vou pra escola a exato, pé, a vou pé, embora da escola a pé, né? exato, eu vou e saio, vou embora para casa. Eu tenho essa autonomia e autoridade dos meus pais. Estava autorizado que eu saísse sozinho, então isso também me passava assim, eles têm Tem confiança. um valor social, né? Sim, sim, sim. Me passava confiança. Não que eu fosse a pessoa mais confiável como aluno, Uhum. porque eu também não era flor que se cheire, Aham. né? Então, fiz minhas peripécias, não consegui repetir de ano, mas assim, eu Sei. aprontei bastante, bastante. Ah, legal. Eu também consegui não repetir de ano, eu acho que foi um grande mérito, né? Poxa, cara, não era um cara muito dedicado ali, mas consegui passar de ano, pelo menos você tá cumprindo a base ali, né? Exato, exato. A minha mãe falava que às vezes ela achava que eu passava com o vento, Aham. porque assim, conselho de classe, não sei o quê, nanana, e não porque eu não gostava das matérias em si ou do conteúdo em si, mas eu não gostava de como era ensinado. Eu acho que era desinteressante mesmo. Sim. A metodologia tradicional era completamente desinteressante. Por isso que hoje a gente vê escolas como a Teia, que a gente fala assim, é isso, é isso. Hoje a gente vê nossos filhos indo e falando, não, eu quero ir, eu não posso faltar. E é assim, e o Teodoro particularmente, ele tem bastante o meu perfil de ser um aluno não muito dedicado, e quando ele mudou de escola, mudou completamente esse cenário. Essa pessoa não existe mais, é uma pessoa que quer tá lá, quer estudar e pra gente a gente só comemora com isso. Cara, é muito legal, né, você contando do Teodoro, porque ele logo, desde o início, se tornou uma referência mesmo da turma. Então, eu lembro que uma das primeiras aulas que eu dei, eu tinha que. Eles precisavam fazer um resumo do que eles tiveram até ali. E aí eu já vi que ele estava ali bem desinibido. Falei, vai ser esse cara aqui que vai falar. E ele virou meio que o porta-voz da turma, sabe? Eu acho que foi bem simbólico esse momento. E falando um pouco sobre motivação, né? É engraçado porque a gente começa a estudar um pouquinho de neurociências e a gente descobre que existem dois tipos, digamos assim, de motivação. Ou você é motivado a buscar uma recompensa, então você quer algo e você sabe que existe um esforço para aquilo. Ou você é motivado a, digamos, fugir de um problema, a não lidar com. E são estímulos bastante parecidos, mas eles têm dois caminhos diferentes. Eu percebo que as escolas tradicionais geralmente trabalham por esse segundo, muito por esse segundo, Caminho. por esse segundo caminho, por essa segunda hipótese. Então, o aluno, para que ele não se sinta prejudicado, para que ele não tome uma bronca dos pais, para que ele não passe uma situação vexatória, né, para fugir ali do problema de ir mal na Ele escola, estuda. ele estuda, né? Geralmente, eu percebo que em alguns casos, né, que são aqueles adolescentes que acabam se tornando um pouco mais descolados, geralmente, eles não ligam tanto para esse problema. Então, não tem muita vergonha de não ir bem, não toma uma bronca muito grande dos pais. Então, geralmente, não existe uma motivação, né? A pessoa que quer muito ser aceita pela família, ela quer ser elogiada pela avó, ela quer, de alguma forma, ser aquela que é nota 10 e que todo mundo aplaude, ela acaba sendo motivada pelo outro caminho dentro do Uhum, ensino tradicional. uhum, Então, ela realmente quer... Então, a gente pode trabalhar, então, com medo, né? O medo ali de não atender as expectativas, e aí, nesse caso, o aluno se dedica porque tem medo. A gente tem a outra hipótese, que é a pessoa quer ser aceita, geralmente pelos adultos, pelos mais velhos. Então, muito caso, às vezes, de irmãos. Tem dois uhum, irmãos, um é o que apronta mais, e naturalmente o outro irmão gosta de sobressair pelo positivo, é aquele irmão que é o mais puxa-saco, digamos assim, da uhum, dupla. uhum. Então, esse cara também se sente motivado.
Salvo essas duas exceções, todas as outras possibilidades não se motivam dentro do tradicional, né? E aí vem a nossa metodologia de trabalho por projetos, onde a gente cria o desejo de realizar algo, e aí então o esforço para conseguir realizar esse algo é o aprendizado daquelas habilidades, é o adquirir aquele conhecimento. E eu enfim. digo mais, o esforço, ele não é o esforço, né? Na verdade, a palavra caminho é bom, é um caminho. Porque para mim o esforço é algo meio difícil, meio duro, e É eu acho que ruim, eles né? é ruim. E eles não sentem assim. Eu sinto que eles sentem contribuindo para a coisa, construindo é a Ah, que palavra, legal. construindo é a palavra. Gadu também, da mesma forma, tá, faz parte da teia, né? Faz Ele parte. tá, ele tá ali imerso, eu diria, né? Sim. Imerso na teia e querendo mais, com sede ali de trabalho, de envolvimento e se descobrindo artista, né? É engraçado, né? Porque ao mesmo Totalmente. tempo eles são tão motivados, eles têm essa sede, né? Que seja essa sede por fazer amigos, mas existe essa motivação, essa vontade, né? É legal quando você vira essa chave, Vira a né? chave, né? Porque assim, o que eu vejo, Lucas, nessa geração, eu vejo um pouco jovens desmotivados. Eu Uhum. não sei se pelo imediatismo Sim, da tecnologia. sim, Então, hoje você não precisa se esforçar muito para buscar conhecimento, por exemplo. Eu brinco com eles, eu falo, se vocês não sabem como eu sofria entre aspas, para buscar conhecimento. Então, eu tinha que ir na biblioteca, sim, ver qual era o livro da enciclopédia que dizia sobre aquele tema que eu queria saber. Aí sim. eu conseguia um livro. Aí eu tinha que lutar para conseguir mais 3 livros, pelo menos, para eu ter três ou 4 fontes diferentes e fazer minha própria análise. Hoje, tá tudo nos dedos, Sim. né? Então, isso gera Não é também. desafiador, né? Exato. Não tem um desafio. Então, eu acho que é bacana vocês virarem essa chave, porque essa geração vem meio nessa pegada de tudo muito fácil, muito pouco complexo e muito imediato. Sim. É tudo muito estimulante, né? Então, nossa, você posta uma foto, você ganha um reconhecimento, que é um like, você assiste um vídeo em 10 segundos, você já muda, né? Você, nossa, tá entediado, você assiste um filme a qualquer momento, né? Você não Sim, precisa nem rebobinar a fita no final. Então é tudo muito poderoso, né? Tudo muito estimulante. exato. Outro dia eu estava falando de esforço, contando para eles como é que era, que hoje eles baixam músicas assim, né? Sei lá, você Sim. põe um Shazam e já capta a música, você não precisa nem saber de quem é a música. Então, que a gente ficava no rádio, apertava o REC, o pause, e ficava esperando o dia inteiro tocar aquela música Para para gravar. soltar, para gravar, Sim. né? Então, isso para mim, tinha muita emoção nisso, né? Tinha muita emoção nesse negócio de conseguir conquistar as coisas. E eu vejo um pouco. Eu sou muito tecnológico, eu Ah, gosto legal. muito de tecnologia, acessórios, apetrechos, mas eu vejo também esse lado um pouco negativo da tecnologia, Uhum. e a gente tenta trabalhar e conversar com eles sobre isso também. É um trabalho que a gente tem feito assim bem efetivo na escola. Com a turma deles nem tanto, mas principalmente com os mais novos ali, turma 6 e 7, que a gente chama, né? O pessoal ali de 11 a 14 anos. É uma faixa etária que a gente tem tomado bastante cuidado, porque a gente percebe uma consequência, né? Parece uma coisa meio maluca, mas a internet pode ser a porta de entrada para as drogas. Nossa, como é que coisa louca. Por quê? Porque você é acostumado com obter uma recompensa sem nenhum esforço, que é a mesma coisa que a nicotina, que é a mesma coisa do que o cigarro não, do que o álcool, né? Então, de alguma forma, eles acostumam o sistema dopaminérgico deles com uma alta recompensa, um alto Recompensa. estímulo com um esforço nenhum, e que chega uma hora, né? Quanto mais você recebe, Que você quer mais. você acostuma, você quer mais, e chega uma hora que aquilo não te satisfaz mais, e aí você Altas tende doses. a ir para doses mais altas enfim. Então a gente tem feito esse trabalho com os mais novos. Claro, nossa intenção, eu estou falando aqui bem claramente contigo, mas a gente também não chega dessa forma com os familiares para não criar um medo desnecessário, porque aí também você pode desencadear uma superproteção e acaba também privando ali a criança de ver umas experiências. Também não é essa ideia, é difícil equilibrar, né, esses pratos. Claro. Mas de alguma forma é um trabalho, é um olhar que a gente tem que ter. E, bom, cara, voltando aqui um pouco para onde eu quero chegar, Vamos lá. a gente tem algo em comum que eu acho muito interessante, que eu queria entender melhor, assim.
que é uma transição de carreira que aconteceu em um determinado momento, que foi para a área de entretenimento e eventos, para a área de educação, Sim. né? E eu queria te ouvir, assim, um pouquinho, saber o que você falou que gosta de tecnologia. Imagino que, de alguma forma, isso tenha alguma ligação com a sua vocação, ou que, enfim, os nossos... Acho que, não sei se tem alguma coisa a ver com a vocação, a tecnologia, não sei. Pode ser que seja uma consequência, não a motivação, mas consequência. Legal. Eu sou formado em eventos, e depois eu fiz pós-graduação também em eventos. Tive 15, 18 anos de experiência em produção de eventos, passei por produção de teatro também. E aí a paternidade me trouxe uma necessidade de ter uma estabilidade financeira. Uhum. Então isso me levou a um caminho que foi a administração numa indústria, e que isso era uma coisa fixa, então isso me dava uma tranquilidade financeira. Algo que os eventos não proporcionam. Não. Apesar, eu fiquei bem pouco tempo, sei lá, na minha vida, nos 18 anos, sem nada, não provendo nada, Sim. em alguns períodos, mas foi muito pouco tempo. Mas eu não podia sofrer isso, eu não podia passar por isso, eu não podia me arriscar isso. Uhum. Então fui por esse lado. Dessa administração da indústria, eu fiz, engraçado, um dos meus ex-chefes de eventos, ele abriu uma escola contraturno. E aí ele me chamou para fazer a parte administrativa dessa escola. Nossa, que caminho maluco. E aí legal. foi aí que eu comecei Bom, foi aí e me casando com a Carol também. Mas né? esse foi o primeiro, esse contato veio antes? Não, foi junto. Na verdade, veio a Carol, vou fazer um adendo rápido, a Carol foi minha primeira namoradinha, primeiro amor da minha vida, e foi quando eu me mudei para essa escola de freiras, que a minha vida aconteceu. Olha, a vida foi onde ficou boa, não foi por acaso. Exato, nessa escola que eu conheci a Carol. E foi assim que... então eu conheço a Carol há muito tempo, o destino nos levou um longe do outro, cada um teve seus casamentos, e aí a gente se reencontrou, e essa história do meu chefe a gente já estava junto. Eu já estava junto. Quando a gente ali. foi concomitante a isso. A Carol me levou para alguns congressos de educação. Uhum. Eu acho que ela tinha planos maquiavélicos de me entorpecer Ela já nesse sabia mundo. o que você ia fazer da vida. Exato, e me deixou ali sendo entorpecido. Uhum. E aí como eu saí dessa indústria, eu tinha a minha rescisão, tal, estava trabalhando nessa escola, e ela falou assim: olha, tô vendo uma necessidade de abrir uma nova escola, eu tenho um sonho, assim, assado. Você topa fazer a parte administrativa? Falei, vamos, agora. E depois desses congressos aí eu queria mais, né? Vamos abrir agora, nesse minuto, eu quero abrir agora, né? Eu preciso, vamos até... E aí a gente tocou uma obra que eram de 2 meses, viraram 6 meses, mas ela lindamente ainda tocou o final dessa obra, que ela tem um talento, além de pedagoga, de mestre de obras, muito bem. Que legal. Ela botava para acontecer. E é necessário, né? Porque a escola vive fazendo reforma, e na verdade, assim, mesmo isso essa pegada de produção executiva também, né? Nossa, de você para cá, demais. você para lá, você centraliza todas as tarefas, tudo que tem que acontecer na sua organização pessoal, e você vai delegando e vai tocando esse ritmo, né? Sim, isso eu acho que me ajudou bastante da produção de eventos, de como lidar com essas partes, com a parte também de RH, porque quando você está produzindo, você tem uma equipe, então na parte de RH, na parte de produção, de reforma, de licenças, né? Contas a pagar e receber, então tudo isso eu fiz na área de eventos, né? Então essa bagagem eu tinha, e hoje eu fico com essa parte burocrática, mas também a parte boa, que é estar com eles todo o tempo, né, na nossa escola. Tá no meio ali, vivendo um ambiente super agradável, permeado de gostoso, amor, permeado de amor, né? só. Permeado de amor, de pureza ali. Eu falo que essa primeiríssima infância não tem maldade nenhuma, então a gente fica só recebendo amor e carinho ali. Tem uma energia muito especial, né, cara? Você tá junto com crianças ali, é realmente um ambiente muito, muito especial. Sim. Mesmo, não sei se você já passou por uma situação assim, mas a gente já passou por situações bem difíceis, né? Claro, acho que todo mundo já passou por situações bem difíceis. Mas de estar ali no meio da escola, e de repente você tá num dia assim, daí vem uma criança e te dá uma flor,
Aí vem uma criança e te fala não sei o que lá, aí sua chave vira assim naquele momento, né? Tudo aquilo que Várias tinha vezes. ser. Várias vezes. Várias Parece que é vezes. um anjo, né? Não vou puxar para um lado religioso, então, mas parece que uma magia acontece Sim, que te leva totalmente. a ter uma Totalmente. transformação. Um abraço gratuito, assim, Um abraço né? gratuito, né? Inesperado. E Inesperado. aí você fala, não tem mais Não, tá problema. tudo bem. Tá tudo bem, é isso. Aquele problema, ele é altamente relativizado, Sim. porque você fala, não, gente, tá tudo bem. Rola contigo, às vezes, umas crianças que não. Sei lá, comigo acontece muito. A criança nunca me dá bola. Eu sei quem é ela, eu sei quem é o pai, sei quem é a mãe, eu interajo com ela de vez em quando, mas eu não sou uma pessoa especial para ela, eu tô ali no dia a dia. Uhum. Aí, de repente, eu chego na escola e falo, Lucas, vem correndo e me dá um abraço. Eu falo, gente, Já eu vou rolou. chorar. Já É muito rolou. legal. Não é? Muito, muito, muito. Rola muito isso. Rola muito. Nossa, é muito gostoso, cara. Mas eu acho que rola tanto da criança que não tá nem aí pra você, que Uhum. passa ali despercebido, mas como tem todas as outras que também que fazem questão e que Que te fazem questão. cumprimentam, que ficam lá e é muito, muito gostoso, muito gratificante mesmo. E é muito gratificante fazer parte dessa fase da vida delas, né? Sim. Que eu penso que eu brinco sempre, eu falo que são as sapatas da vida, né? Não é nem a base, é antes da base. Então, assim, a primeiríssima infância, para mim, são as sapatas da vida. É, só esclarecendo aqui, pessoal, a gente trabalha com faixas etárias diferentes, Sim. né? Eu já sou mais ligado nos adolescentes, mas curto também as crianças de uma forma um pouco mais distante, mas não trabalho com crianças tão novas. E já trabalhei, né? Teve época que a gente estava um pouco mais próximo aí desses segmentos também, mas eu vejo que cada fase tem um pouco das suas singularidades, né? E o que te toca, assim, nessa faixa etária? Primeiríssima infância, já faz um resumo o que é a primeiríssima infância aqui pra gente, pra quem tá ouvindo também. Olha, o que me toca, eu acho que a velocidade e quão permeável é a criança no sentido de absorver conhecimento, Uhum. né? Muitos pais chegam na escola e a Carol, brilhantemente mostrando a nossa metodologia, e aí, no final, no término, eles falam, e eles vão começar a aprender quando? Ela me falou isso Né? também. E aí você fala, ela tá aprendendo todo O momento, a tempo partir do todo. momento que ela abriu o olho. E é difícil, às vezes, alguns pais entenderem isso, Uhum. né? E eu acho que é isso que me encanta. É ver às vezes, se eu piscar o olho, passaram 3 meses, e aí eu vou prestar atenção de novo naquela criança, Já e eu mudou falo, alguma gente, coisa pra caramba. aquela criança é outra criança. Outra criança, agora ela fala, ela se comunica, ela anda, a gente tem um jardim lindo lá, então tem um aclive, um declive, então crianças É que eu desafiador, né, pra criança subir, super, que a descer. gente viu com 6 meses andando, engatinhando, e que 6 meses depois ela tá correndo, subindo e descendo, Ai, muito escalando, lindo. descendo escorregador. Você fala, gente, é muito conhecimento, é muita aquisição de conhecimento, é isso. Acho que Sim. isso que me deixa. Ser humaninhos, né? Tão bonitinhos, depois cresce e fica tudo maluco, que nem a gente aí. Como pode, né, cara? Nossa, é impressionante mesmo. Eu não tenho esse recorte tão rápido, mas uma das coisas que mais me toca também é ver essas transformações, sabe? Receber, às vezes, um aluno ou uma aluna, às vezes tá meio apagadinho, assim, você vê que a pessoa colocou uma couraça, você sabe, tá dentro, você vê o olhar ali meio vazio e tal, às vezes com um certo receio de falar, de se Uhum. colocar, enfim, tô trazendo É legal um você caso, dar né? esse exemplo, que eu lembrei de couraça, né? Os nossos são tão pequenos que Não tem não couraça, existe ainda essa couraça. Mas um resquício da pandemia foi o medo, né? Eles viveram, a gente fechou durante 8 meses, então eles viveram 8 meses enclausurados Uhum. dentro de um apartamento com os pais. Então, crianças que a gente conheceu antes da pandemia, quando vieram, estavam completamente medrosas, né? Sim, No sentido amplo da coisa, tensas, de sair da sua caverna, sim. né?
E isso acho que foi é mais ou menos uma analogia do que você está falando do jovem com a couraça. A proteção, né? A superproteção e o medo de viver, Sim. né? De ir para o mundo. E isso foi um pouco triste a gente ver, mas assim, ao mesmo tempo foi desafiador. A gente falou, não, vamos lá. Aquele desafio gostoso, né? Não, vamos encarar. Vamos trabalhar. E hoje a gente vê essas crianças reluzindo e graças a Deus a gente consegue dar uma revertida nesse sentido. É muito bom, né, cara? Muito. O que você considera, assim, que seja o maior desafio no sentido daquilo que você considera mais difícil mesmo, pessoalmente, no trabalho com escola, com educação infantil, enfim, dentro do seu dia a dia, qual que é a parte que você tem maior dificuldade? Eu acho que talvez o alinhamento dos valores dos pais para com a escola, no sentido de desfazer esse pensamento do ensino tradicional. Tá, sim. Então, eles vêm muito programados desse ensino tradicional, esperando resultados, esperando comportamentos padrão das crianças. Então, esse eu acho que é mais desafiador para mim, a gente conseguir alinhar isso, mas graças a Deus, na Ateliê Cerejeira, a gente tem uma comunidade bem coesa, que pensa... Fortalece, né? Pensa, não vou dizer mais ou menos da mesma forma, parece uma homogeneidade, mas assim, mais ou menos para o mesmo caminho, a vela do barco virada para o mesmo ponto cardeal. Não fica uma turminha jogando contra, né? Exato, não fica remando contra a maré. Então tá todo mundo querendo compactuar e colaborar para a gente chegar no mesmo destino. Cara, isso é muito importante, né? E eu vejo que parte desse trabalho ele é realizado na hora da venda da matrícula, sabe? Eu diria 90% desse 90% trabalho. é feito, né? É feito ali. É que nem contratação também, né? Uma coisa que, poxa, no momento da contratação você pode colocar algumas coisas claras. Claro, eu acho que a matrícula ainda é mais potente do que a contratação, porque a contratação você forma e tal. Mas existem alguns pontos ali. O que você acha dessa perspectiva, assim? Eu troco muita ideia com a Carol, e eu já vi muito a Carol recebendo, né, atendendo as visitas, e eu acho que ali há uma autopeneira já. Ali já tem uma peneira. O próprio pai, ele já... E quando não há, é muito... não vou dizer desastroso, mas talvez frustrante, mas uma frustração já programada. Porque a gente já consegue ver que aquela família não está buscando aquilo que a gente pode oferecer. Sim. Né? Então, eu acho que na hora da matrícula é ótimo porque assim, a gente vê quem não tá para aquilo ali, mas quem estava buscando tanto aquilo e acabou de encontrar. Então é um apaixonamento que a pessoa fica Essa pessoa já é nossa comunidade, né? Não, existem pessoas que a Carol ela atende e a pessoa fala, olha, não, vou pensar, vou ver com meu marido, com minha esposa. Não, e a gente fala assim, não, eu tenho certeza, pode contar os dias que essa pessoa ela vai entrar em contato com a gente, porque é isso aqui que ela quer, é isso que ela tá buscando. Você vê o apaixonamento, né? E é claro que eu entendo essa pessoa também que vai buscar, não a opinião, mas vai... Financeira, né, e eu acho que do partilhamento da coisa, né? A educação em si daquele ser que fomos nós que geramos, então a gente... Dela, né? Exato, não é só de uma pessoa, das duas. E lá eu vejo também eu fico muito feliz com isso, com os pais homens, muito participativos. Legal. E eu vejo que são pais da minha geração, que eu fico muito feliz, que assim, que bom que a gente está mudando isso. Dentro de uma certa bolha a qual pertencemos, sim, isso tem se tornado cada vez mais presente, comum, né? E que bom, né, cara? Eu tenho sentido isso também, pais bem presentes. E que nós difundamos isso para fora da bolha. Pois é, que essa bolha cresça ou que essa bolha fure e que tudo se misture, né? Porque eu acho que o que você está falando da bolha talvez seja socioeconômica, né? Talvez das condições que nós vivemos. Então a gente tem cultural condições um pouco também, né, cara? Às vezes conceitos, né, valores. Eu não sei. Tem muitas coisas às vezes que para mim são super comuns e aí de repente eu percebo que não são.
por exemplo, esse é um ótimo exemplo, né? Às vezes a gente esquece um pouco como que são alguns valores que são diferentes do nosso. E eu acho que isso acontece um pouco com todo mundo, Uhum. né? Então a gente acaba atraindo para a escola pessoas que às vezes pensam de uma forma e que de repente existe uma certa estrutura, mas de repente você vai viajar, você vai para um contexto totalmente diferente, você percebe que aquilo é mais raro Raro, do que você. sim. Então é um pouco E disso, eu te assim. digo que nem precisa ir tão longe, assim, dentro do nosso círculo de amigos mesmo, né? Isso já... Você vai para os lados, assim, ó, para aquele Uhum. meu amigo que é um pouquinho mais, ele já pensa completamente diferente, você fala, meu Deus, como é que eu posso... E aí, não é assim, como é que eu posso estar junto dessa pessoa, mas como é que essa pessoa pode estar nesse grau de evolução? Essa é a minha pergunta. Como é que ela tá, né, pensando de uma forma tão diferente da minha, e para ela é aquela forma correta, e para É. mim, enfim, temos tanto em comum, mas às vezes coisas tão diferentes, né? Sim. É muito louco. E eu vejo que esse processo mesmo no momento da matrícula, já fazer essa certa triagem, e eu converso às vezes com alguns outros diretores de escolas, né? E eu vejo principalmente na pandemia, isso aconteceu muito, muita gente saindo da escola, muita gente fica meio desesperada, e acaba vendendo que não é, né? Sim. Então chega ali, essa escola é assim, essa escola é assado, melhor falar Ah, que não, né? E a pessoa não vir. e eu acho que isso é cíclico, assim, se você pensar, antes todo mundo era socioconstrutivista, então agora todo Uhum, mundo é Reggio Emília, sim, então o que vem umas tendências, né? tendência, então assim, às vezes tem pais que vão buscar isso e eles nem sabem o que é isso. Sim. Nossa, isso acontece muito, Então né? assim, eu tenho um concorrente que se diz inspirado em Reggio e Mas não é, não né? tem nada de Reggio. Sim. Então é o que você está falando, é só eu falar que tá inspirado em Reggio que ela, então é aqui o lugar, tal. Então eu Aham. acho que os pais precisam O que talvez é, se né, isso? familiarizar mais, buscar o conhecimento. Eu acho que com a BNCC isso tem surgido ainda mais, né? Porque daí eu vejo, por exemplo, nós somos uma escola bem diferente. É Uhum. uma escola que trabalha por projetos e que então tem uma questão lúdica, tem, enfim, N fatores que fazem parte desse escopo, né? Tem escolas que não, que são tradicionais, que são focadas em vestibular. Pô, Uhum. legal. Uhum. Se eu quiser que meu filho, poxa, de repente, aconteceu isso com a minha irmã, por exemplo. Ela decidiu que ela queria fazer medicina, ela foi fazer, ela estudou na TEIA, no ensino médio ela foi para uma escola totalmente focada em Tradicional. vestibular, Uhum. tradicional. Poxa, que legal, é o que ela precisava, foi bom para ela. Sim. Não tem nenhum problema nisso, né? Ao mesmo tempo que eu não vou querer entrar numa briga de ver, não sei o que lá, de vestibular e falar que eu sou o número 1 do vestibular porque eu não sou. Não é o meu foco. Também, poxa, também espero que quem não é uma escola lúdica, que trabalha com projetos, né, e tudo mais, Seja sincera. que seja sincero também. Porque o que eu vejo é que às vezes acaba atrapalhando um pouco o nosso trabalho. Uhum. Porque daí parece que é todo mundo meio igual na hora da venda. Todo mundo é lúdico, todo mundo é o Reggio Emília, todo mundo é o não sei o que lá. Mas não, poxa, né? Aí a pessoa não sabe o que ela procura e você, de alguma forma, acaba sendo confundido. E daí isso acaba atraindo, às vezes, pessoas que acreditam. Às vezes Em eu outras recebo, né? coisas. Acredito em outras coisas, querem outras coisas, e acaba falando, poxa, Lucas, né? Mas aqui não tem prova. Eu falei, não, tudo bem, não tem prova, né? Não é assim que a gente trabalha, a gente não tem esse foco no vestibular. Tá tudo Acontece a bem. mesma coisa conosco. Acontece a mesma coisa É um pouco conosco. disso, né? Acontece. Algumas famílias que vão buscar a educação nova, Uhum. né? Nova. Não vamos falar de Reggio, que não é tão novo assim, né? Sim, Bastante tempo. Mas vamos falar da nova BNCC, então, né? o pós-moderno. Exato. E que eles não estão preparados para isso. É Sim, isso aí que você falou. No seu nicho são as provas, no nosso é que horas que eles vão aprender, que eles vão ter cartilha e que sim. vão aprender as letras e que vão aprender as cores, O pontilhadinho, o né? pontilhadinho, a caligrafia. Então, assim, aí quando a pessoa vê que não é ali, que não vai ter isso, ela, que bom, ela procura um outro lugar que vai ter o que ela Mas busca, entre né? isso, entre chegar e perceber, às vezes tem um gap de frustração que não é bacana para nenhuma das partes, né? A gente costuma conversar com as pessoas que saem Uhum. para saber qual é o motivo. Sim. E 95% dos casos é isso. A pessoa está realmente Tá buscando buscando uma uma coisa que coisa não que é era aquilo. diferente. Perfeito. E faz parte, né, cara? Eu acho que a gente tem que Faz, focar no que a gente faz, ser o faz. que a Outro dia eu gente é. escutei, mas tem tantos concorrentes à sua volta.
Eu falei, graças a Deus, porque tem para todo mundo. Sim. Porque tem pessoas que pensam diferentes, então que eles vão buscar Cada um tem o seu a sua espaço, né? identidade. Não, perfeito. E é isso aí. A gente tem um lema, né, que ele é recente, que é o Seja Você com a gente. Então, eu acho que Bacana. diz um pouco sobre isso, né? Poxa, que legal a pessoa poder ser quem ela é junto com a gente, que ela encontre na gente esse lugar, e que de repente eu não vou agradar 100% todo mundo, mas que eu agrade muito pessoas que querem ter esse espaço, né? Eu acho que é bem por aí. E eu preciso marcar um dia para ir lá visitar. Vamos ver se agora, Por favor, em a breve, escola a está gente faz essa aberta para a visita. gente tomar um café. Maravilha. Querido, por hoje chegamos aqui, o Thiago já me sinalizou. Foi um prazer falar Prazer foi todo contigo. meu, todo Sempre meu. que a gente bate um papo bem Adoramos o convite. gostoso. Esses dias a gente teve, né, um evento lá na escola e conversamos. Pensei, meu, preciso chamar essa dupla aí, esse casal, para a gente bater um papo. E que bom que deu certo, que Que bom que bacana. estamos aqui. Obrigado pelo convite. Não, eu que agradeço, cara. Valeu, tamo junto. E é isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio. Maravilha aqui com o Edson. Muito bom, muito bom.